Ó Senhor Jesus, louvamos o Senhor por mais uma reunião. Eu estava tocando ali, mas estava cantando junto com os irmãos e meu espírito foi preenchido com a alegria do Senhor. Estamos sendo conectados ao Senhor, estamos sendo conectados aos irmãos e hoje o Senhor está chamando cada um de nós para nós vivermos de acordo com a vontade dEle. A base da leitura da palavra dessa noite é Colossenses 1, 13 e 14, que fala sobre uma transferência. Então, para quebrar um pouquinho a nossa tradição, que tal a gente orar de 2 em 2 baseado nesses versículos? Se puder projetar, Colossenses 1, 13 e 14. Na verdade, vamos só ler baseado no versículo 13. Mas de 2 em 2, e vamos aproveitar, irmãos, e orar de verdade. Orar para o Senhor realmente nos dar a realidade de vivermos no Filho, no reino do Filho do seu amor. Amém? Então de 2 em 2 vamos orar baseado nesse versículo. Uma pergunta que eu queria fazer a toda a igreja é: com qual reino estamos conectados? Em casa, a conexão da internet de repente para de funcionar. Até aparece o sinal do Wi-Fi no celular, mas não consegue conectar nenhum site, o WhatsApp para. E depois de um tempo eu descobri que meus filhos aprenderam uma nova brincadeira. Eles vão lá no roteador e ficam apertando todos os botões, inclusive o botão de desligar. Mas levou um tempo até eu descobrir isso, porque eu nunca imaginava que eles estavam apertando o botão do desligar. E aí agora aprendi. Quando tem algum problema na conexão, eu vou lá para ver se está desligado. E se tiver, eu chamo os dois e procuro descobrir quem que desligou. E graças ao Senhor, eles sempre confessam. Se foi Natanael, ele fala, fui eu, com um sorriso no rosto. Aí eu vou lá e falo com ele, não pode fazer isso. Na próxima vez, né, o papai vai talvez ter que disciplinar. Tá bom. Com o tempo, eles pararam de fazer um pouquinho, mas ainda de vez em quando o sinal some. Eu acho que todos nós passamos por algum tipo de angústia quando ou 4G ou Wi-Fi para de funcionar, não é? Eu creio que boa parte de nós estamos conectados, se não 24 horas, pelo menos umas 18 horas por dia. Porque eu estou tirando as 6 horas de sono. Alguns até acordam de madrugada para ver o WhatsApp. Espero que não, irmãos. Eu espero que vocês descansem bem, que vocês durmam toda a noite. Mas, irmãos, mais importante do que a conexão ao WhatsApp, a conexão da internet, é a conexão nossa com Deus. Essa conexão, sim, faz diferença em nossa vida. A nossa conexão com Deus. E essa série de mensagens que vamos ver agora tem como tema a reconexão do homem com Deus. Por quê? Porque houve uma quebra de conexão do homem com Deus lá no princípio, após Deus ter criado o homem desobedeceu a palavra de Deus e teve uma quebra dessa conexão. Eclesiastes 3:11 fala sobre um vazio, sobre a eternidade que Deus colocou no coração do homem. Cada um de nós tem a eternidade dentro do nosso coração. E essa eternidade só pode ser preenchida pelo Deus eterno. E a vida das pessoas que não têm o Senhor é uma vida de tentar preencher essa eternidade com coisas que não são eternas. A busca pela realização financeira, algo até importante, às vezes acaba ocupando a vida de tantos. Muitos ficam seguindo as celebridades no Instagram e vivem só invejando aqueles que têm algo que eles não têm, ou admirando os seus ídolos, procurando se realizar por meio da vida dos outros. Alguns têm o pecado como centro da sua vida, vivem em pecados, fazendo toda a vontade da sua carne. Só Deus pode preencher esse vazio. Até mesmo para nós cristãos, irmãos, nós que temos o Senhor, podemos correr o risco
de nos desconectarmos do Senhor e tentar viver uma vida sem Deus. Talvez com aparência de ter uma vida com Deus, mas a realidade muitas vezes é que estamos distantes do Senhor. Ir para a reunião é um excelente passo, mas ir para a reunião não significa que estamos totalmente conectados com o Senhor, porque eu posso estar aqui dentro, eu posso estar pensando em várias outras coisas. Meu corpo talvez esteja fisicamente junto ali com os irmãos, mas a minha alma está totalmente fora de órbita, pensando nos meus problemas. Todos nós temos problemas, irmãos. Então, a conexão mais importante da nossa vida é a nossa conexão com Deus. E quem nos conecta com Deus? Só Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Essa ruptura que aconteceu logo após Deus ter criado o homem desobedeceu a Deus, afastou o homem de Deus. Mas em Cristo nós temos essa reconexão do homem com Deus. E Cristo abriu um novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos novamente nos conectar com Deus. Zacarias 12:1 fala sobre a criação do espírito do homem. Algo que foi colocado na mesma importância do que toda a criação. O Deus que estendeu os céus, que formou a terra, criou dentro de nós o espírito humano. E esse espírito foi criado para receber a pessoa e a vida de Deus, para contatar Deus. E João 4:24 fala sobre como devemos adorar a Deus. Devemos adorá-lo em espírito e em realidade, em espírito e em verdade. Então, a maneira que nós temos de nos conectar com o Senhor é por meio do Espírito. É crendo no Senhor, crendo na obra de Cristo e adorando o Senhor em nosso espírito. Não tem a ver com fazer um esforço mental de pensar em Deus, mas tem a ver em crer em nosso coração que Cristo pagou o preço por nós na cruz para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. E quando nós adoramos o Senhor, estamos no Espírito reconhecendo que nós temos um Senhor em nossa vida. Por isso que eu perguntei, estamos conectados a qual reino, irmãos? Hoje nós temos a realidade de que quando nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós vivemos tudo aquilo que Deus planejou para nós. Irmãos, as bênçãos celestiais são nossas quando nós cremos em Jesus. E hoje, quando nós estamos vivendo no Espírito, nós não somos mais escravos do pecado. Por isso que nós devemos aprender a pensar nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui da terra. Porque nós morremos e a nossa vida está oculta em Cristo. Essa conexão é a conexão mais importante da nossa vida, irmãos. Para que a nossa mente seja renovada, a nossa mente esteja conectada ao Senhor. E quando nós vivemos no reino de Deus, na realidade do reino dos céus, nós passamos a cumprir a vontade de Deus. Por isso que tem a cruz, né? A cruz lida com tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Quando nós estamos vivendo no Espírito, Deus tem liberdade em nossa vida. Deus tem liberdade para renovar a nossa mente e para nos direcionar, para nós cumprirmos a sua vontade. Nós cantamos vários hinos hoje sobre nos conectarmos com o Senhor, sobre desfrutarmos do amor de Cristo. E no final cantamos um hino sobre estarmos sendo vinculados, unidos, porque hoje o Senhor tem um corpo e por meio do corpo Ele quer fazer a sua vontade aqui na terra. Amados irmãos, essa conexão entre nós e o Senhor, entre nós e a igreja, para que possamos viver a realidade do reino dos céus, é o que precisa fundamentar a nossa vida. Não adianta a gente acumular muito conhecimento bíblico se nós não estamos vivendo no Espírito. Nós precisamos trazer a palavra para o nosso dia a dia, para a nossa prática. Essa conexão é que salva a nossa vida, é que também nos leva a expressar o Senhor. Ó Senhor Jesus, essa vida, irmãos, realmente transforma todo o nosso ser. Então, o que aconteceu lá no começo? Deus planejou para que o homem pudesse tomar posse da bênção dele de multiplicar, de ser fecundo, de encher toda a terra, mas não um homem vazio, mas um homem cheio de Deus. Tanto que o desejo de Deus é que o homem pudesse comer de todas as árvores do jardim
inclusive a árvore da vida, mas Deus deixou a sua palavra, deixou uma ordem para que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, Deus teve que afastar o homem do jardim do Éden. Porque no dia que o homem desobedeceu a Deus, entrou a morte. Que Deus tinha falado que ia entrar a morte. E a partir daí houve uma desconexão. E o homem foi afastado por causa dessa desobediência. Irmãos, na nossa vida, não podemos olhar para esses fatos apenas como fatos históricos que estão registrados. Se nós não obedecermos à palavra do Senhor, se nós não honrarmos o que o Senhor está falando, nós também podemos ser desconectados. De maneira prática, hoje o Senhor nos deixou a palavra para que possamos ouvi-la e praticar a sua palavra. Talvez desejemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o que Deus quer é que nós comamos da árvore da vida. E é interessante ver que as árvores eram, de maneira geral, eram agradáveis à vista. O Senhor quer que sejamos felizes, irmãos. O Senhor quer que nós desfrutemos de toda a provisão que Ele nos dá. Os irmãos creem que Deus é tudo aquilo que nós precisamos? O Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Essa é a realidade nossa. Agora, quando estamos vivendo desconectados do Senhor, quando não estamos vivendo no Espírito, nós tentamos preencher nosso vazio com tantas coisas. Na leitura, nós vimos sobre ser filho de Deus ou filho do diabo, né? Se nós não somos filhos de Deus, não estamos vivendo de acordo com a vida do Filho de Deus em nós, o mundo hoje jaz no maligno. Quem hoje está governando este mundo tenebroso? Satanás. Satanás governa o império das trevas. Quando estamos fora do Espírito, quando estamos em nossa carne, estamos no território do inimigo, irmãos. E aí passa a acontecer vários problemas. Eu confesso para os irmãos, eu não vivo 100% em Espírito. Pelo contrário, talvez a maior parte do tempo eu esteja vivendo na minha vida natural. Mas graças ao Senhor, o Senhor me tem levado a depender dEle cada vez mais. Porque eu sei que se eu não estiver colocando minha mente no Espírito, tendo vida e paz, o outro lado é a morte. Irmãos, vamos ser aqueles que vivem no Espírito, que acolhem a palavra, creem na palavra, obedecem ao Senhor por meio da palavra e que valorizam a nossa comunhão com o Senhor. Nós temos que valorizar a nossa comunhão com o Senhor. Por isso que Deus nos deixou a nossa consciência. Vamos tratar a nossa consciência. O pecado nos afasta de Deus, irmãos. Por isso que em 1 João, o apóstolo nos deixa de maneira tão clara, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso que Cristo veio nos salvar. Cristo, conforme João Batista falou, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, a nossa única salvação é receber a obra de Cristo em nossa vida. Por isso, quando nós tratamos nossos pecados, é baseado no sangue de Cristo que foi derramado por nós. Não tente melhorar o seu comportamento, irmão. Às vezes, falhamos tantas vezes, pisamos na bola, tanto com o Senhor, quanto com as pessoas ao nosso redor, com nossa esposa, nosso marido, os irmãos. Mas ainda estamos na era da graça, na qual podemos dizer, Senhor, me perdoa. Senhor, limpa meu coração de tudo aquilo que ainda te ofende, tudo aquilo que ainda é empecilho para o Senhor ter liberdade em minha vida. Senhor, eu quero aprender a viver conectado com o Senhor. Eu quero viver em comunhão com o Senhor. E aí, irmãos, a nossa vida vai ser uma vida encabeçada por Cristo. Isso é muito prático. Nós temos que aprender, irmãos, a cultivar a nossa comunhão com Deus. Deixar de lado também tudo aquilo que é peso em nossa vida. Tem o pecado e tem o peso. Tudo aquilo que nos para ou tudo aquilo que nos atrasa em relação a corrermos a carreira para nós sermos vencedores. Por isso que em Cristo nós temos essa reconexão com Deus, porque o Senhor pagou todo o preço na cruz. Se nós estivéssemos
jeito, o Senhor não precisaria morrer por nós, irmãos. Deus julgou Cristo na cruz por causa de mim, por causa de você, por causa do nosso pecado. E hoje, em Cristo, nós temos a salvação e somos reconciliados com Deus. E Cristo nos conectou de volta a Deus Pai. E podemos desfrutar de todas as promessas, todas as bênçãos celestiais, todas as riquezas de Deus Pai são nossas em Cristo. Basta crer e basta vivermos no Espírito. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso tem que mudar a nossa vida. Então não tem razão para a gente ficar vivendo perdido por aí, reclamando, cabisbaixo, negativo. O Senhor nos deu todas as coisas, irmãos. O Senhor nos deu tudo por meio da vida dele. O Senhor nos deu também a igreja. Nós temos visto sobre o tecido de amor, a urdidura e a trama, a conexão vertical com o Senhor, e a conexão também entre os irmãos. Isso é maravilhoso. O Senhor está formando hoje um corpo para expressá-lo aqui na terra, para realmente cumprir Gênesis 1:28, para que possamos multiplicar, encher a terra, governar sobre tudo, por meio de Cristo em nós, e o novo homem, a igreja é o novo homem, expressa tudo aquilo que Cristo é. Daniel pode expressar Cristo no trabalho dele, na Solomac, amém, Daniel? O André pode expressar o Senhor, mesmo fazendo imposto de renda às pessoas, certo, André? Então, a nossa vida é uma vida de expressar o Senhor, porque estamos conectados ao Senhor. Não percamos, irmão, essa comunhão com o Senhor. Aqueles que já têm um pouco mais de experiência, vocês sabem quando vocês estão bem ou não, espiritualmente, não sabem? Eu sinto, irmãos, quando eu estou longe do Senhor, e quando eu estou com o Senhor habitando ricamente em mim, desfrutando do Senhor. O problema é que, depois de algum tempo, ignorando a nossa consciência, a gente acaba ficando com a consciência cauterizada e se acostumando a viver desconectado do Senhor. Claro, uma vez salvos, sempre somos salvos, eternamente, mas em relação à nossa utilidade diante de Deus, em relação a Deus cumprir a sua vontade por meio de nós, em relação à nossa alma ser transformada, podemos ficar estagnados se nós não estivermos conectados com o Senhor nosso Espírito, se estivermos desconectados com os irmãos, se estivermos vivendo isolados da igreja. Irmãos, nessa noite o Senhor quer restaurar o nosso coração de amar o Senhor, de amar a igreja e de vivermos em comunhão nessa edificação que Deus está fazendo. Essa conexão é a mais importante, irmãos. Mais importante do que a preocupação para ver se o roteador de casa está ligado ou não, para conseguir acessar o WhatsApp, conseguir acessar a internet. Vamos cuidar do que é mais importante, irmãos. Isso tem a ver com o nosso futuro espiritual. Isso é essencial em nossa vida. Então, o homem se desconectou depois da queda e a mente do homem foi corrompida. Eu não vou ficar falando sobre teoria. Considera tudo aquilo que você tem pensado ao longo dos últimos 30 dias. Bom, se você está com a mente no espírito, graças ao Senhor, teus pensamentos são celestiais. Mas eu creio que uma parte de vocês, com certeza, tiveram alguns pensamentos terrenais. Eu tive. Irmãos, a nossa mente sem Cristo é corrompida. É um cavalo selvagem que vai andando ou correndo sem restrição. E se nós não aprendermos a ter Cristo encabeçando nossos pensamentos, vivemos como pessoas selvagens, carnais, que dão liberdade para o inimigo trabalhar por meio de nós. Vamos vigiar e orar e realmente deixar o Senhor governar os nossos pensamentos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Temos que deixar a palavra governar a nossa mente, irmãos. Por isso que nós falamos sobre tomarmos a palavra como nossa oração. O que é a questão da imersão na palavra? Cada dia, cada instante, estamos deixando a palavra mudar a nossa vida. Estamos abertos para deixar o Senhor realmente nos limpar. O velho homem é cheio de impurezas. Vocês veem o Nélio aqui na reunião, um irmão manso, cheio de espírito. Mas acho que a Eliana sabe exatamente como o Nélio é quando está na carne, né? Então, todos nós temos que aprender
a colocar a nossa mente no Espírito para que cada vez mais, até mesmo em nossa casa, em nosso relacionamento, possamos expressar o amor de Cristo. Expressar a paz que excede todo entendimento. A Marina sabe. Ela me conhece de verdade como eu sou. É? Eu falo que não brigo com ela que briga comigo, né? Mas o fato é, quando nós brigamos, geralmente não estamos no Espírito. Porque no Espírito temos o amor de Cristo. Essa conexão nossa com o Senhor nos leva a tratar tudo com mansidão, que é um dos frutos do Espírito. Então, irmãos, precisamos aprender a viver no novo homem e nos despojar do velho homem. Nos desconectar daquilo que é terrenal, nos conectar ao que é celestial. E em Cristo nós temos toda a provisão para nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. Não é esforço humano, não é querer fazer algo para mudar nosso comportamento, mas nós realmente vivemos no Espírito. Desfrutarmos da palavra, estarmos junto com os irmãos, temos a prática da palavra em nossa vida. Nós amarmos o Senhor, amarmos as pessoas, orarmos com as pessoas. É impossível ficar indiferente relacionado às pessoas quando estamos conectados com o Senhor. O reino de Deus é um reino no qual Ele quer salvar todas as pessoas que não estão ali participando do seu reino. Irmãos, nós precisamos aprender a desfrutar desse versículo sobre a transferência em nossa vida. Não é só ficarmos desfrutando, eu já fui transportado de reino, mas é nós desfrutarmos do amor de Cristo que conecta outros ao reino dele, porque nós estamos desfrutando dele. A pregação do Evangelho, que é a transmissão do amor de Deus através da minha vida e da sua vida, é o transbordar do rio da graça para alcançar as pessoas. Quem vai salvar os teus parentes? Quem vai salvar os seus amigos? O Senhor por meio de você. E o lugar onde Deus te colocou foi para que você pudesse expressá-lo. Para que você faça uma diferença, irmãos. Para que você ore com as pessoas. Para que você transmita a palavra que você tem desfrutado. Isso é o que Deus deseja em nossa vida. O ID é para isso. O ID, né, imperativo, para fazer discípulo de todas as nações, para pregar o evangelho do reino até os confins da terra. Uberaba faz parte dos confins da terra. Quando o Senhor falou essa palavra, quando ele estava aqui na terra, Uberaba estava aqui também. Não sei como é que estava, mas hoje estamos aqui em Uberaba para conectar as pessoas ao Senhor. Nós temos o ministério da reconciliação. Isso precisa mudar a nossa vida, irmãos. Então, quando estamos vivendo no velho homem, Satanás faz a festa. Vemos várias características das pessoas que vivem desconectadas do Senhor. E todos os problemas da humanidade hoje, irmãos, é por causa da desconexão com Deus. Todo o pecado, todos os problemas. 1 João 3,10, esse é um versículo de alerta. Aqui fala: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Deus é justo. Quando nós somos filhos de Deus, nós vivemos baseado na justiça de Deus. E Deus também é amor. É a essência de Deus é amor. Nós amamos o nosso irmão. Os filhos do diabo não transmitem amor. Os filhos do diabo são injustos. Porque Satanás afrontou a Deus, se rebelou contra Deus. Então, irmãos, vamos viver como filhos de Deus, baseado na justiça que Deus nos dá e amando os irmãos, amando as pessoas. Então, temos que entender que são características dos filhos do diabo e dos filhos de Deus. João 8,44. Aqui o Senhor estava falando de maneira muito forte: vós sois do diabo, que é vosso pai. O diabo tem filhos, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Hoje, no mundo desconectado de Deus, é isso que nós vemos.
Satanás governando as pessoas, fazendo as pessoas viverem mentiras, a realização dos desejos. Mas graças ao Senhor, nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Mas a nossa função hoje, como filhos de Deus, é nós também transmitirmos tudo aquilo que Deus nos tem dado para que as pessoas sejam salvas, irmãos. Para que as pessoas que não têm o Senhor possam ser transferidas de reino também. Ó Senhor Jesus! E aí o que acontece? Satanás prejudica os relacionamentos em todas as frentes, nos casamentos, na sociedade, nas famílias, no trabalho. E hoje nós estamos vivendo no meio de tudo isso como filhos de Deus, como ministros de Cristo, como aqueles que conhecem o Senhor, que estão conectados ao Senhor, que amam o Senhor e que transmitem a vida de Deus, expressam o amor de Deus. É assim que nós iremos cumprir nossa missão, irmãos, para que o Evangelho seja vivido por meio de nós. Colossenses 3, 5 a 9, nós temos visto o livro de Colossenses. Aqui nós temos uma porção mais pesadas que nos mostra a situação. Colossenses 3, 5 a 9. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Isso aqui é tudo consequência da desconexão com Deus. É quando o pecado entra no homem e passa a ter uma expressão plena de tudo aquilo que vem do diabo, né? Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira. Ficar com raiva das pessoas, ficar irado com as pessoas. Indignação, maldade, maledicência. Ficar falando mal dos outros. Deus não se agrada disso. Linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. É por isso que nós devemos aprender a deixar tudo aquilo relacionado ao nosso velho homem e nos revestir do novo homem. O novo homem é só no Espírito, irmãos. É só em Cristo que nós temos a realidade do novo homem. Versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquilo que o criou. Quem nos criou? Deus nos criou. Segundo a imagem de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E hoje, quando nós vivemos Cristo por meio do Espírito, expressamos o novo homem e Deus se manifesta por meio de nós. Os irmãos creem nisso? Que Deus se manifesta por meio de você? Por meio do teu viver? Por meio do teu testemunho? Não é só aquilo que você fala, irmãos, mas aquilo que você faz, aquilo que você expressa no dia a dia, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo preenche a nossa vida, Cristo se manifesta através de nós, e Cristo preenche todos os vazios onde tem a ausência do seu encabeçamento, para que ele passe a ter uma expressão, porque a sua igreja está agindo e andando de acordo com sua vontade. Graças ao Senhor, não estamos sozinhos, irmãos. Quando nós vemos os irmãos, nosso coração é de alegria, porque nós temos uma expressão coletiva do que Deus está fazendo em nossa vida. Deus tem uma expressão aqui. Deus quer se manifestar por meio de nós. O novo homem tem uma expressão, porque nós estamos conectados com o Senhor. Estamos vivendo de acordo com a vida que Deus nos deu. Tropeçamos, falhamos, vamos pedir perdão. Vamos tratar as questões do nosso coração, vamos pedir perdão para os irmãos. E a partir daí, Deus passa a inundar nosso coração de amor. Isso é muito prático, irmãos. Então a solução é Cristo. João 14,6, um versículo bem famoso,
Jesus é o caminho, irmãos. Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Por isso que nós temos que sempre dar graças a Deus pela obra de Cristo. Amanhã nós vamos partir o pão. Não podemos deixar o partir do pão virar uma coisa trivial em nossa vida. Temos que valorizar Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Ele foi partido por nós, sofreu como nenhum homem sofreu, julgado por Deus, julgado pelos homens, por causa do meu pecado e seu pecado. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Romanos 5,19, um versículo muito importante também, fala, porque como pela desobediência de um só homem, por meio de Adão e Eva, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, quem obedeceu? Cristo obedeceu. Cristo foi um homem, Deus que obedeceu e foi fiel até a morte de cruz. Muitos se tornarão justos. Você é justo, eu sou justo por causa da fé que temos em Cristo Jesus. Pela obra que ele fez na cruz. E Deus Pai aceitou a sua obra, tanto que ressuscitou Cristo de entre os mortos ao terceiro dia. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós temos que vibrar, nós temos que ficar muito alegres com tudo isso. Essa é a alegria da nossa salvação. Por isso que todas as manhãs temos que dizer ao Senhor, renove meu coração, Senhor. Eu não quero viver na velhice, não quero ser um cristão ranzinza, né? Cristão triste, que só reclama, que fica só olhando coisas negativas. Não, mas temos que ser filhos de Deus, gratos por tudo aquilo que Ele tem sido em nossa vida. Os cristãos precisam ser alegres, irmãos. Não porque temos uma boa condição aqui na terra, porque isso aqui passa. Mas porque nós temos uma viva esperança na eternidade. Que Cristo nos salvou e hoje está nos conduzindo à glória. Está mudando a minha vida e a sua vida, está nos transformando, está se manifestando em nós e por meio de nós. Ó Senhor Jesus, e somos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, é só crer, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E confessamos com a boca e cremos no coração, e somos salvos. E como nós levamos as pessoas a receber o Senhor, também levando eles a crer no Senhor, levando eles a confessarem com a sua boca. Por isso que mesmo quando nós estamos orando com as pessoas, além de orar por elas, sempre possível, quando elas tiverem uma abertura para o Senhor, ore com elas, para que elas possam receber o Senhor. Nós estivemos em Berlândia 2 semanas atrás com os jovens adolescentes e fizemos uma saída nas ruas para orar com as pessoas. Graças ao Senhor, algumas pessoas receberam o Senhor, oraram, foram transferidos de reino, crendo no seu coração que Jesus Cristo morreu por eles. Essa é a nossa missão, irmãos. A igreja é uma igreja que prega o Evangelho. Que Deus quer conectar todas as pessoas a Ele. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, como é que Deus vai salvar as pessoas? Por meio de nós, quando nós pregamos o Evangelho. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, quando nós vivemos em Cristo, o amor de Deus passa a ser a nossa realidade. Deus é amor. A essência de Deus é amor. E somos colocados na nova criação. Ó Senhor Jesus, 2 Coríntios 5,18. Estou lendo vários versículos nessa noite, irmãos, porque nós temos que tornar a palavra aplicada em nossa vida. E conhecer os versículos, mas sem aplicar em nossa vida, não tem utilidade. Podemos ter muito conhecimento, mas se a nossa vida não é transformada pela palavra, do que adianta nós conhecermos a palavra? Então espero que ao ler os versículos, apesar de estar meio corridos, os irmãos estejam também recebendo no seu espírito, para que possamos tomar posse na prática dessa palavra. 2 Coríntios 5,18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então o homem foi afastado de Deus, Cristo veio,
E em Cristo somos reconciliados com Deus. Agora nós somos ministros de Cristo, somos membros do corpo de Cristo. E nós também temos o ministério da reconciliação. Ou seja, o Senhor nos deu essa missão da reconciliação, de ajudar as pessoas que não têm Cristo a se reconciliarem com Deus. Irmãos, isso tem que pesar em nosso coração, não de maneira negativa, mas constrangidos pelo amor de Cristo. Um dos versículos que por muito tempo eu deixava colado no meu quarto, quando era mais jovem, é 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Nós não pertencemos mais a nós, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Hoje nós não temos mais direito sobre nossa vida, porque fomos comprados pelo sangue de Cristo. Quando você invoca o nome do Senhor, diz, Senhor Jesus, você tem percepção do que é Senhor? Quando falamos sobre adoração, o que é adoração? Reconhecer que quando adoramos a Deus, Deus tem direito sobre a nossa vida para fazer o que Ele quiser. Quando falamos Senhor Jesus, estamos dizendo, eu não tenho mais liberdade de fazer o que eu quero, porque eu tenho um Senhor que comprou a minha vida com seu próprio sangue. E hoje, eu preciso obedecê-lo. Eu preciso amá-lo. E assim, a vontade de Deus vai ser feita em minha vida. E irmãos, Deus nos ama tanto que não quer nos deixar viver independente dele. Porque independente de Deus, desconectados do Senhor, nós caímos. Olha o mundo de hoje, como é que está? É falta de Deus. Claro, as profecias vão acontecer, a situação não vai melhorar, irmãos, vai ficar cada vez pior. Porque as profecias vão se cumprir. Mas como igreja, nós temos a missão de fazer a nossa parte, irmãos. E é o evangelho que sai na frente. E a segunda volta de Cristo está muito próximo. Cristo veio pela primeira vez na linha do tempo, porque Deus é eterno, mas para compreensão humana, nós temos o tempo. Deus em Cristo veio por meio da encarnação. Mas o Senhor vai voltar para buscar seus vencedores e para cumprir tudo aquilo que foi escrito para trazer a realidade do reino dos céus aqui na terra. E hoje a igreja está concretizando a realidade do reino dos céus, quando nós somos encabeçados por Cristo. Quando damos liberdade para o Senhor ser Senhor em nossa vida. Muitas vezes eu sou o Senhor da minha própria vida. Eu que defino o que eu vou fazer, eu que escolho, eu que determino. Só que eu preciso dar liberdade para o Senhor fazer o que Ele quer em minha vida. E quando estamos conectados com o Senhor e damos a primazia para Cristo, damos o primeiro lugar para Cristo na nossa vida, tudo muda, irmãos. Tudo muda. E para melhor. Eu acho que cada um de nós passamos por experiências de quebrantamento, não passamos? Por tribulações, por provações. Para que servem essas situações de sofrimento, provações? É para nos conduzir a Cristo, irmãos. É para nos aperfeiçoar, provar nossa fé, nos levar a amadurecer no Senhor. Eu vi uma frase uma vez que eu achei bem interessante, que diz que a maturidade só vem pelo sofrimento. Eu vejo minhas crianças, né, sofreram um pouco na vida. Então não são maduros ainda. Mas com o tempo nós sofremos. Mas não é sofrer de qualquer maneira, nós sofremos com propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus, irmãos? Amamos o Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Contanto que a gente passe pelas tribulações e provações com o Senhor, está tudo certo, irmãos. E o Senhor conquista um pouco mais da nossa alma por meio dessas experiências de provações. E o quebrantamento resulta em glória e honra.
E o Senhor se revela cada vez mais a nós. Então, para vocês que estão passando por experiências duras, de provações e tribulações, saiba que Cristo está junto com você. Se entregue para o Senhor. Se conecte mais fortemente ao Senhor. Ore com coração de gratidão, de súplica, talvez um pouco de arrependimento, ou na minha experiência, muito arrependimento, pois o Senhor te ama e está te conduzindo até uma experiência mais forte com Ele, para que Ele possa alcançar a plena expressão em você. E toda a glória para o Senhor. E o amor de Deus muda a nossa vida. Eu não consigo ficar com raiva da Mariana quando eu estou no Espírito. Agora, quando eu estou fora do Espírito, sai de perto. E a recíproca também é verdadeira. Porque o amor de Cristo, quando constrange a nossa pessoa, muda a nossa vida, irmãos. Nós cantamos um hino sobre incondicional. O amor de Cristo é incondicional. Que amor é incondicional? Só o amor de Deus é incondicional, irmãos. Nosso amor é condicional. Se eu não me dou bem com o Guilherme Bitts, eu não vou amar ele de jeito nenhum. Eu quero distância desse irmão, se eu não gostar dele. Graças ao Senhor eu gosto dele. Eu também amo ele. Mas mesmo se eu não gostasse dele, estando no Espírito, eu vou amá-lo e Deus vai me fazer até gostar dele. Porque Deus ama a cada um de nós incondicionalmente. Por isso que nós temos hoje a reconciliação completa, porque Cristo já pagou o preço por nós. Ele já resolveu tudo, irmãos. Temos que tomar posse disso, irmãos. Cristo resolveu tudo por nós. E para finalizar, nós estamos num corpo. Somos membros uns dos outros. E cada um de nós tem uma função. Não tem possibilidade de todo mundo ser nariz. Não tem chance de todo mundo ser boca. Você não pode ser só braço. Cada um de nós tem uma função no corpo. Então, tem dois aspectos que eu queria falar de maneira prática, que nós vimos também na leitura. Uma, reconhecer que nós somos membros do corpo e nós temos uma função. Você tem uma função muito importante na igreja, meu irmão e minha irmã. Não enterre seu talento. Deus te deu pelo menos um talento. Funcione de acordo com a função que Deus te deu. Você pelo menos pode orar pelas pessoas. Você pelo menos pode apacentar alguém que Deus colocou em seu coração. São coisas simples, mas que fazem toda a diferença quando nós temos tantos membros funcionando juntos. Então não vamos, vou usar um termo aqui prático, não vamos ter uma falsa humildade. Realmente eu não sei nada, tem muitos irmãos mais crescidos do que eu vou ficar quietinho aqui. Irmão, você tem uma função na igreja. Exercite o teu espírito. Use o teu dom. E Deus vai multiplicar os teus dons. Deus não nos deu a vida dele para ficar parado, irmãos. Na verdade, se nós deixarmos a vida de Deus parada, estamos deixando de cumprir o propósito do Senhor em nossa vida. Porque no mínimo o Senhor pede para a gente pregar o evangelho, não é? Quando o Senhor ascendeu aos céus, ele deixou essa ordem para a igreja. E nós somos membros da igreja. Então, reconhecer que nós temos função e funcionar. Tem tantos serviços na igreja, tem tantas maneiras de praticar a palavra hoje, pelo menos em uma função você pode ser útil. Então, se você está hoje, eu vou usar um termo aqui, desempregado na igreja, considere diante do Senhor e procure um irmão que possa te ajudar para você ter uma função na igreja. Amém? Os irmãos digam amém para isso? Amém. Agora, tem outro lado também. Aqueles que funcionam ou desejam funcionar, mas têm inveja dos outros. Ficam criticando, querendo passar a perna no irmão ou na irmã, praticando maledicência, falando mal. Irmãos, vamos deixar de lado essas coisas que não são frutos do Espírito. Vamos seguir com o coração cheio de amor. Vamos aprender a ter os frutos de amor, paz, alegria, longanimidade. O que é longanimidade? É um ânimo longo, né?
Nélio? Acho que de maneira prática é um ânimo longo. Só no Espírito nós temos esses frutos, irmãos. Então, ao servir junto com os irmãos, vamos deixar de lado as coisas negativas. Vamos servir com o coração cheio de amor, amando o Senhor, amando a igreja, procurando contribuir com aquilo que nós temos recebido. O Senhor vai prosseguir de maneira muito positiva. Esse é o desejo do Senhor. O Senhor morreu por nós para a gente não ficar brigando, para não ficar um criticando o outro, mas para nós realmente termos esse vínculo em amor. Claro, temos personalidades diferentes na igreja, e é importante ter essa diversidade de pessoas, mas em Cristo nós somos um, irmãos. Em Cristo somos um. E quanto mais desfrutamos da palavra de maneira viva, o Senhor vai eliminando essas coisas negativas, vai tirando, toda mágoa, toda crítica. A água parada da dengue, né? De vez em quando bate um fiscal da prefeitura para dar uma olhada, para ver se tem água parada. Irmãos, não vamos deixar a nossa água espiritual parada. Vamos deixar o rio jorrar. Que o Senhor está suprindo, disso nós não temos dúvida. Agora vamos abrir a nossa torneira para deixar a água jorrar, irmãos. Se a gente só recebe, mas não deixa a água jorrar, nós vamos virar caixas d'água com dengue. Com dengue não, com os insetos que levam o mosquito da dengue, né? E aí, todo mundo que entra em contato com a gente fica doente. Nós vamos ser transmissores de dengue espiritual. Que o Senhor nos salve disso, irmãos. Os irmãos entendem de maneira metafórica, né, Hélio? O que eu estou falando? Vamos abrir a torneira e deixar o Espírito fluir. Vamos receber a palavra, praticar a palavra, vamos amar as pessoas, amar os irmãos. E aí, nós vamos realmente ter essa realidade. Aquele hino que fala, leva-me ao rio, que do trono de Deus flui. Nós vamos ter a experiência do que Nélio falou no louvor, os 4 braços alcançando toda a terra. Nós vamos fazer parte desse fluir do rio, da água da vida. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E hoje, nós fazemos parte do Senhor que flui com rios de água viva para as pessoas. Então vamos abrir essa torneira, irmãos. Vamos deixar o Senhor fluir, limpando o nosso ser, limpando a nossa mente, tirando todas as besteiras da nossa mente, tirando toda a negatividade. Deixa aqueles ovinhos do mosquito da dengue, ir embora. Ó Senhor Jesus. E aí todos os elementos do velho homem vão saindo. E tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é vaidade, vai sendo eliminado da nossa vida. E nós temos a realidade, temos a verdade, temos a presença e a bênção do Espírito em nossa vida, até alcançarmos a plenitude. Para concluir, Colossenses 2, 8 a 9. São versículos que nos encorajam, Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Isso aqui é um alerta. Mas aí vem versículo 9, que é um encorajamento, é um contrapeso, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Vamos dar a Cristo o primeiro lugar em nossa vida, irmãos. Vamos priorizar essa conexão. O que é mais importante do que a conexão do Wi-Fi, do 4G? Se você estiver conectado com Cristo, estiver encabeçado por Cristo, vivendo a vida da igreja normal, todas as coisas vão dar certo. Na visão de Deus. Talvez na tua visão, a coisa está meio torta, está meio esquisita, mas confia no Senhor. Confia no Senhor. Ele está te aperfeiçoando. Ele está te vinculando em amor. Ele está te transformando. A gente não sabe exatamente o que seremos, Mas o Senhor está mudando a nossa vida por meio de nos salvar diariamente. E aí, a nossa esperança, irmãos, é encontrar o Senhor vivo. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Vamos viver essa realidade. Jesus é o Senhor. Fazer uma oração. Amém. Ficar de pé.
Obrigado, Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor nos reconectou a Deus. Por meio da tua morte na cruz, o Senhor pagou o preço com tua própria vida, teu sangue, para que hoje pudéssemos ter acesso a Deus. E como é tua igreja, estamos aqui dizendo, nos encabeça totalmente. Queremos dar liberdade para o Senhor operar por meio da nossa vida. Senhor, cura. Senhor, todos aqueles que estão doentes. Senhor, restabeleça o coração daqueles que estão fracos. Fortalece o espírito daqueles que estão com alguns problemas na fé. E, Senhor, purifica nosso ser. Renova nossa mente, para que nessa noite possamos ter um novo início em Ti. Senhor, queremos desfrutar de toda a Tua plenitude. Queremos desfrutar de todo o Teu amor na igreja. Senhor, queremos ser aqueles que dão frutos, que são úteis ao Senhor. Senhor, ao voltar para nossas casas, nos leve em paz e segurança, para que amanhã possamos mais uma vez estar reunidos em Teu nome, para nos lembrar da Tua morte e ressurreição. Abençoe a Tua igreja, Senhor. Somos muito gratos a Ti. Jesus é o Senhor. Amém. Dá um abraço ao seu irmão, diga que você ama ele, abençoe ele.